ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aproveitou esse julgamento, aliás, foi numa sessão plenária mais cedo, para dar um recadinho sobre o Código de Ética. Ele não mencionou isso diretamente, tá, gente? Mas dá para ler nas entrelinhas. Ele disse que regras de conduta da magistratura já existem e vedam comportamentos. Vamos ouvir. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, a má-fé de muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, dizendo, e não se dão nem ao trabalho, que seria pelo menos uma má-fé honesta, se é que isso existe, de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má-fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal. Gente, ele foi muito direto, né? Estava até mencionando, ele não estava discutindo o Código de Ética do ministro Edson Fachin ali de uma forma objetiva, não era isso. Mas o ministro Alexandre ele foi muito direto, ele disse, olha, a magistratura já tem muitos óbices ali, né? O magistrado já pode só dar aula e dar palestra e agora querem demonizar as palestras. A gente sempre fala muito, né, Basília, da divisão interna que existe dentro do Supremo, enquanto o ministro Edson Fachin, agora com o relator, a ministra Carmen Lúcia, tentam levar em frente a questão da discussão do Código de Ética, que vai entrar nessa discussão das palestras que os ministros dão em eventos empresariais, etc., que tem uma parte do Supremo Tribunal Federal que não concorda muito com essa avaliação. O que você achou da fala do ministro Alexandre? É uma mudança de regras agora, nesse sentido das condutas ou áreas, alcances dos ministros, vai mudar com hábitos e costumes, não somente dos magistrados da Suprema Corte, né? Tem muito tribunal aí, muito integrante de tribunal que tem código de ética e que nem por isso livra os seus componentes de atitudes controversas, né? Como o fato de estarem em jantares, festas, ou casos que dizem respeito a seus amigos. A gente tem que separar o joio do trigo. Se for para acabar com a atuação de esposas, maridos, filhos, de ministros da Suprema Corte ou de pessoas relacionadas ao poder, você vai derrubar mais da metade das ações e muitos desses tribunais. Uma regra dura que vale para o Supremo Tribunal Federal, por efeito de cascata, também acabaria sendo cobrada lá para outras instâncias, né, as instâncias inferiores. Acho que a fala do ministro Alexandre de Moraes, ela é sintomática de um momento em que todos os holofotes e muitos negativos estão sobre o Supremo Tribunal Federal, mostrando não somente a conduta dos magistrados, mas também de seus familiares, seus entes queridos. Então, tem a crítica legítima quando se pede
pede transparência, impessoalidade nestes casos, e também há muito, e que não é pouco mesmo, há muita crítica indevida de pessoas que vão às redes sociais, que abordam os magistrados na rua, ou num convívio social, às vezes eles estão almoçando, jantando, e são abordados de maneira agressiva. Isso não pode acontecer com o ministro da Suprema Corte, não pode acontecer com ninguém, seja alguém do poder ou não. Então, que a liberdade de expressão não seja criminosa. As pessoas podem criticar, as pessoas podem nem gostar dos magistrados. É também sinal dos tempos, né, em que hoje as pessoas sabem quem são os ministros, sabem quantas pessoas fazem parte da corte e podem, né, ter esse espaço de crítica, que é uma crítica saudável, legítima e que pressiona reformas. Um código de conduta pode levar a mudanças dos hábitos e costumes dos ministros. O ministro Edson Fachin, que preside a corte, em manifestação recente, ele fez um texto literário em que ele diz 10 ensinamentos, 10 mandamentos do que um integrante do judiciário deve fazer. E um dos tópicos falava até que magistrado não poderia receber presentes de pessoas que tenham processos que tramitam na sua corte. É algo que não é aplicado na prática, não é algo que esteja na realidade do judiciário. Quantas festas acontecem por aí que no contraturno, né, enquanto eles não estão aqui togados, estão nessas festas, nos ambientes sociais. O Código de Conduta vai chegar até aí, mas volto a destacar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tentar banir essas relações promíscuas, escusas, de fato, isso é legítimo e tem que ser feito. Mas agredir ministros, a exemplo de qualquer pessoa da República, isso é criminoso e acaba levando sombras, né? Levando demérito para uma crítica legítima. Com certeza, com certeza. Agora, Ranier, hoje o jornal Estado de São Paulo publica um editorial muito duro, né? Com uma parte dos ministros, né? Muito elogioso o discurso do ministro Edson Fachin, agora muito duro com uma parte dos ministros, dizendo que o restante dos ministros precisa se olhar no espelho e fazer uma autocrítica. Deixam essas manifestações, não só da opinião pública, mas dos mais diversos... as mais diversas parcelas da sociedade, o empresariado está falando fortemente sobre isso também, coloca uma pressão adicional, né, sobre uma ala do Supremo Tribunal Federal que está envolvida nessa discussão, que ficou mais exposta no caso Master, e aí vem essa reação do ministro Alexandre de Moraes. Raquel, a fala hoje do ministro Alexandre de Moraes, ela é um claro contraponto à manifestação que vem sendo liderada pelo presidente do Supremo, Edson Fachin. O presidente do Supremo está numa linha, a gente pode dizer assim, oposta a esse grupo aí ao qual pertence o Alexandre de Moraes, que também é integrado por Dias Toffoli, Gilmar Mendes, entre outros, que defendem uma atuação mais liberal ali dos ministros do Supremo. O Alexandre de Moraes ele faz uma fala até mais ou menos lamuriosa, né, no sentido de que juiz não pode nada, mas não é bem a verdade o que ele relatou e também não é... Cada profissão tem os seus ônus e os seus bônus, jornalista tem os seus ônus, político tem os seus ônus e juízes têm que ter os seus limites, o seu regramento. Não é razoável que um ministro da mais alta corte do país, ou seja, dê o exemplo de aceitar uma carona num jato particular para assistir um jogo de futebol, uma final da Libertadores, junto com advogados ali de um caso que, ora, vejamos, dias depois ele está relatando esse caso, ele está comandando esse caso. Se o ministro Alexandre de Moraes indica que isso, na visão dele, é uma coisa que deve ser tolerada, que não deve sofrer críticas, eu acho que ele tem muita oposição aí na sociedade a esse tipo de pensamento.
A questão também, toda a questão da transparência, não há nenhuma razão para que ministros do Supremo não divulguem agenda, não divulguem quanto eles recebem por palestras, quanto eles recebem, ou quanto é um custo, por exemplo, do famoso, entre aspas, Gilmar Palusa, que ocorre anualmente em Lisboa, quem financia, quais são as empresas, isso não é divulgado, infelizmente. Então, essa falta de transparência, ela não encontra razão numa sociedade democrática, numa república. Então, o ministro Alexandre de Moraes, obviamente, ele se sente atingido pelo caso Master, em que o escritório da mulher dele firmou um contrato com o Banco Master em valores muito superiores ao praticado no mercado, em quase 130 milhões de reais, o que dá cerca de 3 milhões ao mês, e ele faz uma resposta, ele faz um contraponto e que mostra a evidente divisão que há no Supremo Tribunal Federal. Por um lado, o ministro Edson Fachin, ele tenta aprovar esse código de conduta dele, mas essa manifestação do Alexandre deixa evidente que não há consenso sobre isso na própria corte, que é composta, por enquanto, por 10 ministros, porque há uma cadeira vaga, Raquel.